Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos, como sempre, pela oportunidade valiosa para todos nós aqui estarmos novamente na Fraternidade Espírita Camilo Chaves para mais uma noite de atividades, iniciando pelo nosso estudo do miudinho de Gênesis, de Moisés, complementando com a nossa tarefa mediúnica, que nós possamos aqui hoje realizar o melhor, ao nosso alcance, em termos de entendimento, compartilhamento de ideias, intercâmbio de apontamentos, para que o nosso estudo seja proveitoso para todos nós, seja enriquecido também pela inspiração que os Espíritos amigos podem trazer para cada um de nós. Pedimos o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que possamos aqui obter o máximo aproveitamento. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam, hoje e sempre. Muito bem. Então, como sempre, às segundas-feiras, nosso estudo de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 22, cujo estudo iniciamos na semana passada. Então, vamos lá. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, nós começamos a conversar sobre o versículo 22, na semana passada, que diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Nós comentamos na semana passada. Então saber, é conhecer a diferença entre o bem e o mal, mas não pratica o amor. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem é o comum de nós, sabendo o bem e o mal, mas não faz a segunda parte, que é a prática, que é a vivência do amor. E esse conhecimento acarreta. Então, eles se mantinham na indiferença moral. Então, nós estamos nos alimentando plenamente
pelas informações, mas nós não conseguimos vivenciar os novos planos vibratórios, que é o ensinamento aqui, o ponto importante para nossa análise. Então, conhecer o bem e o mal é vislumbrar o reino de Deus e a sua justiça, mas não entrar, não tomar posse, não praticar as virtudes que definem a entrada no reino de Deus. Ora, pois, para que não estenda sua mão. Então, nesse estado mental de indiferença, não é? Então, qual que é a medida aqui? Ora, pois, para que não estenda sua mão. Então, aqui é um cerceamento. É o cerceamento das prerrogativas. Porque se nós não queremos avançar para além do conhecimento apenas, que é avançar para a prática, então nós não temos direitos a avançar para tomar posse, estender a mão, tomar posse do que nós não merecemos, que aqui é o ponto aqui importante para nós, limitação das ações. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, porque aí é a questão de tomar pela violência. Tomar pelo nome quando não se merece. Sambarcar os bens da terra, por exemplo. Tomar posse do que não é devido. Certo? Porque a felicidade legítima e profunda só é estabelecida no coração pela vivência plena das virtudes, do amor, da bondade e, evidentemente, pelo conhecimento da lei de Deus, sua vivência, pela fé, pela confiança. E esse é um ponto importante. Diga lá, Luiz, você queria falar alguma coisa aí? Não, é só uma interpretação, quando eu li isso aqui, eu entendi que esse ora seria do verbo orar. Não. Sabe? Não. Você fala assim, ora para que você não... Não, porque aqui é o seguinte, ó. Hã? Entendi. Não. Ora, pois, para... Veja bem. É uma conjunção, né? Pois é, ora, dúvida se era porém, isso, se era um ora, verbo. porém, todavia. Tá? Contudo. Nesse sentido. Porque aqui, ó. O versículo, o entendimento se completa no 23. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Dá um sentido duplo, né? Não, duplo não. Sentido... Ora, vírgula. Então, Não tem nada a ver com oração. Hã? Não tem nada a ver com oração, não. Não, eu senti isso também. Não, mas o período completo, que no final do versículo 22, o tá. que tem? Tem 2 pontos. Entendi. No final do versículo 22 tem 2 pontos. Porque a conclusão vem no 23. Então, se você colocar, todavia, pois, para que não estenda a sua mão, Verdade. porém, É verdade. contudo, então esse ora aí tem o mesmo significado de Verdade. porém, todavia, contudo. É uma conjunção, não é verbo. Tá? Conjunção. Aí aula de português, né? Sim. Que nem aquela que eu postei no grupo não é? Lá, aula de português, não é fluido, é fluido. Fluido é particípio do verbo fluir. Né? Participe. Particípio. Que isso? Né? Como professor de Esperanto que eu fui e sou, eu tenho que saber português também. Né?
Como é que eu vou ensinar esperanto se eu não sei português? Latim também, Gramática, você né? fica melhor também no português. Certo? Então, atenção, meninos, porque eu vou cobrar a pronúncia correta de fluido. Na leitura do livro do médico, a palavra fluido aparece lá umas 10.000 vezes, tá? Se errar, vai te matar. É, aluno vai ficar de castigo no milho, no cantinho da sala, se não pronunciar corretamente, hein? Quem já ficou de castigo no milho aí quando era criança? Eu não, mas meu professor estava com aquele apagador na mão, ele julgava. Julgava. O apagador, e todo mundo É tinha- mesmo? Todo mundo abaixava uma vez só. Antigamente o negócio era bruto. É, eu não peguei a pegar nenhuma assim, não. Hoje é politicamente incorreto, certo? Fazer essas coisas. Lógico, evidentemente. Você Mas- não sabia matemática, não sabia. É. Pois é. Então, ora, pois, então para que não estenda a mão sobre o que não é devido. Como que acontece aqui na Terra, em que os espíritos violentos estendem os seus tentáculos sobre todas as áreas, para tomar posse. Uhum. Isso, por exemplo, nós já lemos sobre isso naquele texto do Evangelho, aqueles que assambarcam os bens do próximo. E a gente aqui entende também o degredo, né? O degredo. Também, né? É, o Encaixa degredo. aqui também. O degredo está aí, nós vamos estudar isso aí, nós vamos repassar. Vamos repassar essa história aí do degredo. O que é degredo? Degredo é exílio, banimento, expulsão. Expulsão. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, porque né, com esse espírito de indiferença moral, nós conspurcamos a árvore da vida, que é o direito à felicidade. Porque aquele que se entrega ao egoísmo e às suas tristes consequências, a violência, por exemplo, ele está conspurcando a felicidade no mundo interior. Vai precisar de reencarnações para reajustamento, para reajustar a vivência, reajustar a prática, alinhar a prática ao conhecimento adquirido. E coma e vive eternamente. Porque a tentativa dos espíritos rebeldes é permanecer com esse tipo de mentalidade e dominar o terreno. Expulsar a ideia de Deus, banir a ideia de Deus, abolir pensamento cristão, os pensamentos nobres, estabelecer na Terra novamente o domínio do mais forte. Agora com a sofisticação intelectual. Nós estamos vendo aí, por exemplo, os homens tentando viver eternamente no corpo físico, tentando prolongar a vida física e até aquelas ideias mirabolantes de transferir a consciência para organismos clonados, organismos sintéticos, até organismos robóticos. Quem gosta de ficção científica aí vê muito essas ideias. A tentativa mirabolante de tomar posse eternamente do terreno, vivendo para a satisfação dos instintos. Apenas. Uma vida- Satisfação da carne. Uma vida plenamente material. É isso que se busca. A mentalidade hoje busca isso, de modo geral falando. Os movimentos aí que as pessoas buscam congelar o corpo para depois reviver, que é impossível, certo? Porque quando a água congela, a célula tem água. Quando a água congela dentro do corpo, o gelo expande, rasga a célula, destrói. Não sei como é que é o processo. Não, o criogenia, você congela o corpo. Igual água? Não, só que dentro do seu corpo, amigo, tem célula Eu com sei, água. Eu sei. Quando a água congela, vira gelo, ela expande.
Sim. Aumenta o volume. Então, aí dentro da célula o que acontece? Pois é, mas... Rasga a célula, destrói o tecido. Isso é biologia básica. Eu sei, mas será que o cara que fez isso não pensou nisso? É isso que eu fico... Mas não adianta, não tem recurso. Não adianta Eu sei, pensar ou não. não pensar. Eu sei. Não, eu sei Não tem que recurso. bobagem, isso aí Mas a pessoa fica com a esperança de que no futuro vai encontrar uma doença. vai encontrar uma tecnologia, mas acontece que o espírito já foi embora. Vai embora, sim. Mas é um materialista da O coisa, espírito né? já foi embora. Aquele corpo ali. Tem como mais haver uma ligação espiritual com aquele corpo? Eu lembrei, foi você que indicou um filme chamado Infinito? Foi. Uma reencarnação? Sim. Igual uma visão materialista. Visão da materialista reencarnação. de reencarnação. De aprisionar a alma ali no tipo HD ali no... É essa a ideia que eles acham que é possível, muito né? legal. Agora que eu- Transferir a consciência para um É. rádio Uhum. para depois plantar num clone. Então é isso, as ideias mirabolantes aí. E como ele vive eternamente. Então, para impedir, não é? Para impedir, porque o contexto aqui, qual que é o contexto? Lá no mundo de origem deles, mesmo contexto da Terra de hoje. São os violentos, nós já lemos aqui. Ó. Lembra do capítulo 5, o item 5 do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos aqui sempre, ó, por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos. Os bens da terra nós podemos aqui tranquilamente associar como o direito à árvore da vida. Porque nós não estamos falando aqui de coisas abstratas, não. De reino do céu, mundo espiritual. O mundo espiritual, o reino do céu é uma consequência. Mas nós estamos falando aqui do direito à felicidade na terra. Porque se nós encarnamos e não temos o direito à felicidade na terra, então para que nós reencarnamos? Qual que é o objetivo da vida física? Nós não aprendemos que os homens serão ditosos a partir da regeneração? Na vida física. Na vida física. Só que com a integração do conhecimento espiritual. Não apenas a busca da felicidade, os prazeres materiais. A busca da satisfação dos prazeres, que vão ser uma consequência e não um fim. Porque hoje o prazer material se tornou o fim, o objetivo, perseguido de todas as formas, de todas as maneiras, a todo custo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vai ser acrescentado. Inclusive o prazer físico na medida justa. Porque o fim não é o prazer físico. O fim é a elevação espiritual. Porque nesse estado de espírito de elevação é que se encontra, nós vamos descobrir a felicidade real. Que todo aquele que na Terra busca a prática do bem, do amor ao próximo, o cultivo da fé em Deus, vai tomando posse lentamente. E vai dando menos valor aos bens desse mundo. Vai dando o devido valor. Qual que é o devido valor? Eu preciso de um automóvel, eu tenho que me locomover. Então você vai adquirir um automóvel. Aí você pode adquirir um automóvel de acordo com o seu gosto. Não é proibido você ter um automóvel novo. Certo? Não é proibido. Senão não teria essas invenções no mundo. Para que tem? Porque, não é? Diferença do jardim para o Éden. O jardim é um mundo primitivo. Tudo ainda para ser feito. Avanço científico, descoberto. E o Éden? O Éden é um mundo ditoso.
as instituições beneméritas que já existem no nosso mundo, as leis mais brandas, apesar de que, por enquanto, nós precisamos de leis severas. E nós estamos vivendo um período de barbárie, barbárie civilizada, barbárie sofisticada. Então precisamos de leis rigorosas. Está no livro dos Espíritos, tá, gente? Questão 764, 765, 766, em diante. Então, que a estes falta muitas vezes o necessário, e outros ao passo que outros têm o supérfluo. Então esses espíritos vão ser expulsos, não é isso? Pelo afastamento, serão afastados, não é isso? Afastamento dos maus, expulsão, expulso. Então, o assunto aqui está abordando esse grupamento de espíritos que estavam, como na Terra de hoje, no mesmo período de hoje, querendo sambarcar os bens, os benefícios da humanidade para si, para o seu grupo, certo? Não querem incluir toda a humanidade nos benefícios. Isso está muito claro hoje, mas vocês assistiram o noticiário. Não vou falar nada aqui não, basta assistir o noticiário. Está acontecendo no Oriente Médio. Está acontecendo na América do Norte. Tem gente querendo fazer na Europa. Fechar as portas para os novos párias. Os novos desclassificados. Certo? Fechando um mundo, transformando num reduto. É isso que está acontecendo no mundo. Isso estava acontecendo lá no mundo de origem. Então eles foram exilados, banidos. Para onde? Para a Terra. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Então, nós já falamos aqui. Temos o jardim e temos o Éden. Certo? Fisicamente falando, o jardim é o mundo primitivo. Todos os potenciais para que o homem ali construa o Éden. Já falamos aqui bastante disso. Mas vamos lembrar que o jardim essencial é o nosso coração. O jardim essencial é o nosso coração. Que é onde nós vamos estabelecer a felicidade. A felicidade pelas práticas exemplificadas por Jesus. Tem outros que exemplificaram aí pelo mundo? Tem, mas Jesus é o tipo mais perfeito. É a exemplificação mais excelente, mais completa. Porque Jesus nos instrui sobre a prática do amor, a prática da caridade, que é o amor transformado em ação, nos ensina instrui sobre a vida futura, sobre a existência de Deus, a quem ele chama de Pai, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então é o ensino completo, pleno. Diga lá, Luiz. A gente pode então fazer uma conexão, né? Esse chama a atenção da gente quando ele fala assim que o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra porque não havia homem para lavrar a terra. Aí vai ser esse grupamento aqui. Esse grupamento. Porque para indicar. Vai lavrar a terra. Né? Exatamente. Poxa. Essa é a turma que chegou para lavrar a terra. Né? Então vamos trabalhar bastante o
o Éden, para depois chegarmos lá no lavrar. Então, o Éden, no plano profundo, é a alegria, a felicidade. A perda da alegria e da felicidade pelos desvios operados representam a expulsão do jardim do Éden. Então, se nós aqui na Terra não temos empatia para com o próximo, nem compaixão, nem piedade, não buscamos amar o próximo, ajudar. Antes, pelo contrário, nós buscamos submeter o próximo ao nosso capricho, ou impedir o acesso dos mais humildes aos bens deste mundo, nós então estamos perdendo o direito de viver no Éden. Porque nós queremos uma exclusividade no processo. Queremos um mundo só para nós, que é o desejo do egoísta. Não é o desejo articulado e verbalizado do egoísta. Mas todo aquele que se entrega ao egoísmo, se não refrear o egoísmo, o que ele vai elaborando no tempo é esse propósito. Quando vai tendo poder no mundo, ele vai buscando concretizar no mundo. São os que os poderosos estão buscando fazer. Tomar conta de tudo. Onde isso vai parar? Na reunião de sexta-feira, o Espírito falou que o mal ainda não chegou no máximo. Fora preciso que o mal, Kardec vai dizer isso, fora preciso que o mal chegasse, e fala até no condicional, certo? Fora preciso que o mal chegasse no auge para que o homem sentisse a necessidade de reforma. Como nós ainda não sentimos necessidade de reformas, então o mal não chegou ainda no apogeu. Quando é que vai chegar? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só dá para responder no particular. Depois eles escutem de novo as comunicações da sexta-feira. Depois eles escutam de novo as comunicações da sexta-feira que o Espírito falou disso lá. Então, outro entendimento assim agora filosófico é a reencarnação. Nós estamos no mundo espiritual, aí nós somos lançados fora para a reencarnação. Então, nós estava lá na colônia, não é isso? Lá no Parque das Águas, vendo o Rio Azul, etc., participando das reuniões, palestra. Ó, você tem que reencarnar, então foi lançado fora do Éden. Reencarnou. Certo? Reencarnou. Para lavar a terra de que fora tomado. Então aqui, desencarnou e retornou para a continuidade da evolução, né? Nesse caso aí. Vieram trabalhar aqui na Terra, não é isso? Mundo primitivo, para, simbolicamente, estão lavrando a terra de que eles foram tomados lá. E reconstituindo a terra do coração. Para voltar. Porque lá eles não tinham mais direito, merecimento para ficar lá. Porque tudo já tinha sido lavrado por outros, e eles estavam querendo destruir. Ou tomar posse indevidamente. Certo? Lavrar a terra de que fora tomado. Alguém mais quer comentar aí? 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, foi havendo lançado fora o homem. Diga aí, Luiz, o que foi? Não, difícil esse. Esse é difícil, tem que ir com calma aí. Achei. Havendo lançado fora o homem. Isso? Por exemplo, nós que estamos reencarnados no Brasil já de algumas existências, fomos lançados fora da Europa, por exemplo. A Europa era um mundo melhor, certo? Tudo mais organizado, então nós Tinha tudo para fazer ainda. E aqui? fomos lançados no Brasil, que é como se fosse um degredo dentro do próprio mundo. Sim. Ainda é possível fazer isso, né? Então assim, pegou a turma da Europa lá. Essa turma aqui que foi romana aqui, sabe o que é civilização, construiu uma bela civilização, mas não melhorou nada. Então vamos ver se eles reciclam lá nas Américas. Lá pro Brasil. Certo? Tudo para ser feito, construído, levantado, né? Construir um novo mundo. Pode entrar até aí nessa equação a pátria do Evangelho. Pode estar nesse contexto. Transformar o Brasil na pátria do Evangelho. Pela vivência plena do Evangelho. Implantar a lei do Cristo no Brasil, não como muitos querem, a ferro e fogo, mas pelo coração, que é abraçar todos, os diferentes, os que nós não compreendemos. Porque o diferente que nós não compreendemos, ele está aqui na Terra encarnado com a permissão divina. Então não é da nossa alçada questionar. Não é da nossa alçada combater. A não ser que quando eles estejam cometendo crimes, infringindo as leis, que aí a justiça toma providência. Não é? Isso não é papel de cristão, de ser moralista, condenar condutas, condenar preferências, não é papel nosso. Certo? Então a pátria do Evangelho é aquela pátria nos moldes do que Jesus fez aqui na Terra, que Jesus abraçava todos, não fazia acepção de pessoas. Então, a pátria do Evangelho, digna desse nome, é uma pátria em que a lei do Cristo vai imperar. Não a ferro e fogo, mas pelo amor, certo? Não, qual o final do... equidade social, igualdade social, vai no capítulo 3, não mesmo que nos mundos generadores, perfeita equidade preside as relações sociais. É isso aí. Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Aí sim. Não quer dizer que não tem lei, não. Tem lei. Sim. Mas tem prisões dignas de uma pátria do Evangelho. Sim. Educacional. Educacional. O elemento tem condições de melhorar. E não se especializar mais e mais no descaminho, na adulteração das leis. Então aí está longe ainda. Se o Evangelho está longe ainda de ser vivido no nosso coração, na Terra, no Brasil como um todo, por exemplo, está mais longe ainda. E a situação do Brasil não é uma situação... Não é? Quando se olha lá de fora, Brasil, coração do mundo, Padre do Evangelho. Aí o cara olha lá de fora. Peraí, mas o Evangelho que eu sei é aquele sistema de vida que Jesus exemplificou. Mas o Brasil não está de acordo com isso, não.
Então está longe. Está longe, certo? Agora, não pode estar longe por nossa causa. Nós não podemos ser daqueles que estão atrasando esse projeto. Não podemos. Nós temos que ser daqueles que estão ajudando Jesus a melhorar as condições. O negócio não é fácil não, gente. E havendo lançado fora o homem, né? Então muitos foram lançados, muitos europeus lançados na África, lançados nas Américas, lançados na Oceania, na Austrália, por exemplo, ali na Ásia, ali Sumatra, ali na Polinésia, Bornéu. Então é como se fosse um degredo dentro do próprio orbe, enquanto tem condições de tribos isoladas. Então ele reencarna lá no meio da tribo isolada. Cadê aquele elemento que causou confusão no século XXI? Tá numa tribo lá em Bornéu, lá. Ou na Amazônia, que tem tribo na Amazônia que não tem isolado até hoje. Ninguém nunca teve contato, sabiam? Pode reencarnar lá, ficar lá, né, escondido lá naquela tribo lá. Certo? Reciclando dentro desse mundo. Quem sabe ele consegue. Os querubins ao oriente do jardim do Éden. Então aqui, querubins, anjos, assessores, prepostos de Deus, modelos e pontos de referência, para a referência e crescimento dos exilados, os amigos espirituais, os anjos guardiões, certo? No plano aí orientador. Então, no plano interior, quem são os querubins? São o somatório de todos os valores positivos, perfeitamente nítidos, que ainda não vivenciamos, mas que estão em volta no plano da consciência. É a consciência que nos alerta para uma ação incorreta. Querubim interno, associado aí ao anjo guardião, ao mentor, ao amigo espiritual, está ali nos orientando, tá? Então, aí estabelece aquele conflito, né? Entre os valores positivos que nós já temos, mas não queremos vivenciar, e o que nós ainda vivenciamos, sabendo que não devemos mais vivenciar. Então, o querubim age como fiscal. Aí surge o conflito de consciência, certo? Conflito de consciência. Agora entendi o fiscal. O conflito de consciência, o fiscal. É o anjo guardião, está dando ali Esse 24 tem relação com o 2,8, não tem? O Luiz não acabou de falar aí? 2,8? 2,8. Não, falou do outro. Qual que é o 2,8 aí? Plantou o Senhor Deus no jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Ué. E aqui ele lança fora esse homem. O homem está formado, mas o homem está formado para dar o próximo passo, espiritualização, elevação moral. Não quer e está atrasando o progresso do mundo, o progresso moral do mundo, então ele é expulso. Projeto segundo o Espiritismo. Expulso. Então ele vai ser levado para um mundo que precisa desse conhecimento. Kardec fala, na Gênese, que eles levaram em germe o conhecimento
trouxeram para cá em germe o conhecimento adquirido, ou seja, no subconsciente. Kardec usa o termo em germe, como semente, plano subconsciente. Com as encarnações aquilo vai emergindo lentamente. Eu vou lá no mundo. Aqui nós conhecemos linguagem, somos até poliglotas. Conhecemos linguagem de computação. Chegamos no mundo primitivo, não tem linguagem nenhuma ainda. Então, o espírito reencarna lá. Esquecimento do passado, não tem nem linguagem. Então, ao longo do tempo, esse que já leva na bagagem interior um conhecimento linguístico aprimorado, sofisticado, ele vai desenvolver a linguagem lá naquele mundo. Eles, nos vários locais, vão desenvolvendo linguagens. Certo? Trabalho árduo, trabalho demorado, de muitos milênios. Muitos milênios. Então eles não perde o que já adquiriu. Não, lógico que não. Não sabemos disso. Nunca perde. Nunca perde. Lá eles vão ser os vanguardeiros. Os gênios do futuro lá, que vão inventar os Da Vinci, Arquimedes, que aliás é o mesmo espírito, parece. Os Pitágoras, os Sócrates, os profetas. É a turma exilada. Todo mundo exilado. De vez em quando reencarna no meio deles um evoluído de lá que vem ajudar os irmãos que foram exilados. Certo? De vez em quando vem um para ajudar. Reencarna aqui junto dessa selvageria aqui no nosso mundo. O amor, sem precisar. Por amor. Então, os querubins aí, né? Então, os impactos conscienciais que a gente tem de vez em quando são os querubins atuando na nossa intimidade. Ele não tem, de vez em quando, impacto consciencial? E uma espada inflamada que andava ao redor. Então, a espada inflamada que andava ao redor, a lei em toda a sua grandiosidade, conhecimento filosófico iluminativo. Certo? Espada que define a luta pela recomposição dentro do impedimento. Então, esses espíritos traziam na sua intimidade o conhecimento da lei, essa espada, que ia proporcionar a luta pela recomposição. Aquela luta, sentimento inarticulado de algo melhor que foi perdido. Então, eles vão buscar, inconscientemente, algo que não conseguem verbalizar, que foi perdido. Certo? Fica no íntimo aquela força para progredir, né? A força para progredir inerente. Sensação vaga, assim, de que viveu num lugar melhor, era um paraíso, perdemos o paraíso, então vem aí a lenda do paraíso perdido. O mito do paraíso perdido, que é... E o pecado original. Porque todo mito, amigos, todo mito tem uma verdade. Não é? Todo mito. Mito do Rômulo e Remo. Nós falamos isso aqui na outra nossa conversa. Né? E o mito tem a verdade. 2 irmãos lá que fundaram Roma. Aí criou-se o mito. Mesma coisa, Guerra de Troia. Teve o mito, mas teve o evento verdadeiro. Que já descobriu muita coisa aí. Então, tem o mito e tem a verdade. Todo mito
tem o seu fundamento na verdade. É só estudar que você vai perceber lá. Eu lembrei do mito da caverna. Que é o mundo, é o plano da reencarnação, com relação ao mundo espiritual. Ele também é, né? É verdade. Sim. Então, então essa espada inflamada que andava ao redor representa na nossa intimidade o conhecimento já adquirido que nós ainda não conseguimos vivenciar. É a espada que propõe a luta para a morte do homem velho. Não é isso? Espada de dois gumes, corta de um lado, levera a vida do outro. É a palavra, que é o ensinamento, que é o entendimento. Então, esses querubins são as notas informativas, tá? Que nós já temos na nossa consciência. Então, as informações novas que nós vamos adquirindo, conhecimento espírita, vão fazendo o papel de querubim, nos alertando para a vivência correta. E os querubins. Então, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Então, a oriente significa o plano da orientação. Plano da orientação. Então, no plano da orientação, temos os componentes internos que nos orientam, que estão na consciência, que são associados a eles, estão os amigos espirituais, o anjo guardião, os mentores. Plano da orientação. Agora vamos lembrar que tem um outro plano. É um plano da confusão, da turma da confusão. Que é a turma que nós atraímos com paixões e desejos irreverentes. Né? Paixões e desejos irreverentes. Que nos pegam pelos contrapés em todas as situações aí. Então é preciso ter vigilância, tem que ter muita vigilância. Então, havendo lançado fora o homem, para pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava em derredor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, isso aqui são os procedimentos de ajuda e amparo que todos nós recebemos quando estamos no plano da reencarnação. Para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida, nós vamos percorrê-lo no plano da reencarnação. Não é lá no mundo espiritual, não. Então, são os recursos de salvaguarda, para que aqui eu trilhe o caminho correto. Aí, então, nós temos a maravilha da evolução, certo? Maravilha da evolução. Porque os recursos estão dentro, não estão fora. O que é que está fora? Fora é o plano da misericórdia nos ajudando a fortalecer o propósito que já temos dentro. É para acelerar. Os de fora é para acelerar, não é? É o Livro dos Espíritos, questão 779, que nós gostamos de lembrar aqui de vez em quando. Vocês se recordam dela? Marcha do progresso. A força para progredir aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente.
mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então tem a turma do contato social encarnada e tem a turma do contato social que está desencarnada, influenciando ocultamente. É um contato social também, mas velado. E aqueles espíritos conspurcadores que foram expulsos do mundo de origem, reencarnam com os primitivos e vão ser os que vão ajudar os primitivos a avançar mais depressa. Pelo conhecimento embutido que eles trazem. Por meio do contato social, eles vão melhorar aquele ambiente, melhorar as condições de vida. Transformar o jardim no Éden, lentamente. Certo? Então, hoje nós temos, por exemplo, as vacinas. Olha a maravilha das vacinas. Você toma vacina de gripe, você não gripa mais nunca. Pelo menos a forma grave, você não pega mais nunca. Consequentemente, você não vai faltar a reunião mediúnica que está gripado. E tem gente que não toma de jeito nenhum. Você não vai. Não é? Você não vai perder a reunião mediúnica por gripe. Essa desculpa não tem. Nem por Covid. Porque você toma vacina, você vai pegar aquela formazinha leve ali, você dá 3, 4 espios. Não é? Olha que maravilha. E tem gente que menospreza. Não é? Aí o médium liga para o coordenador, não vou hoje não, que eu estou gripado. Você não estava gripado por quê? Você tomou vacina? Não, eu não confio na vacina, não. Vacina vai estragar o meu DNA, então não tomo. Então você perde a reunião mediúnica. Fica em casa. Não é isso que diz por aí? Muitos expiações pobres tem de tudo, gente. A gente tem que aprender a conviver com isso. Dormir com um barulho desse. Não é? Vai fazer o quê? Então lavrar, então aqui, ó, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, guardar o caminho da árvore da vida, o caminho próprio, e ajudar os irmãos menores a caminharem para a árvore da vida. Lavrar o terreno. Ajudar os mais novos. Que é o que não está sendo feito no nosso mundo hoje, infelizmente. Em grande escala. O egoísmo aí está fechando muitas portas. Muitas portas. Alguém quer fazer um comentário aí sobre... Então, guardar o caminho da árvore da vida. Então, no plano interior, nós perdemos o rumo para a árvore da vida. A árvore da vida, para nós aqui, o protótipo é Jesus. O protótipo da árvore da vida é Jesus. Então, Jesus é ao mesmo tempo a árvore e o fruto. É o fruto mais qualificado da árvore da vida, é o protótipo. Certo? É o modelo e guia. Ele é o caminho? Cara? Então, guardar o caminho é controlar para que os erros anteriores não nos desviem do caminho de novo. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus filosófico, Isso. não a pessoa. Isso mesmo. É o que ele viveu. Que ele viveu, que ele falou, Isso. que ele fez. Que é o caminho. É o caminho. Não é a pessoa, porque aí a pessoa, se a gente for achar que é a pessoa, nós vamos ficar na idolatria. Porque quando ele fala eu sou o caminho, aí é mais profundo. O eu sou é que é o caminho. O eu sou é o caminho. Pensamento, verdade e vida. Pensamento, verdade, palavra, que verbaliza o pensamento,
E vida é o que eu faço, de concreto. Por isso que é preciso exemplo. Por isso que Jesus chamava atenção. Né? Uma árvore boa não produz mau fruto. A gente tem que identificar o fruto. Qual que é o fruto? É obra. É obra. Ação. Certo? Concretização é obra. Ato, atitude. Então, quando eu falo, qualquer um de nós, quando fala, está transmitindo a sua verdade no meio. Transmitindo a verdade. Se o elemento é inconformado ou irreverente, a verdade dele vai ser qual? Vai ser a pilhéria, vai ser a piada, vai ser a anedota, vai ser o desrespeito. Certo? Essa é a verdade. Então, por isso que a gente tem que... Então, os espíritos nos aconselham aqui no preparatório da reunião mediúnica o quê? Vigilância, cuidado com o que vai falar. Por quê? Porque como nós ainda estamos impregnados do mundo lá de fora, se a gente não tiver um controle do que fala aqui, quando a gente abrir a boca vai sair complicação. No momento que não pode ter, que é o momento da terceira reunião, entendeu? E não pode ter. Não pode ter. Que é um desrespeito para com os mentores que estão nos assistindo e os sofredores que estão aguardando ali ao momento de intercambiar. Aí eles estão vendo médiuns e dirigentes fazendo piadinha, fazendo brincadeira, conversando fiado, assunto aleatório, no momento que é de momento de sagrado. Então, eu não posso entrar. Eu passei o portão ali, eu tenho que mudar a chave da minha mentalidade. É muito sério, gente. Muito sério. Então, porque quando a gente fala, a gente expressa a verdade. Então, o coordenador está ali esperando a turma em silêncio, está vendo ali cada médico dando o seu diagnóstico. Pô, aquele ali está complicado ainda. Ele chega aqui na sala e não consegue parar de fazer piadinha. O que eu vou fazer com isso? Aí eu falo, ou o outro fala e fica mal visto, não fica? Aí ele é rigoroso, né? Paciência. Então, gente, quando a gente fala, a verdade é patente. A nossa verdade. Não é? Tem um momento certo para fazer brincadeira lá no ambiente doméstico, uma roda de amigos, mas não numa sala como essa. Eles podem até achar, né, que o coordenador é rigoroso, mas muitas das vezes, conforme está aquela que está ali participando, eles podem ser até isolados, conforme a gravidade. Conforme a gravidade, eles têm que isolar. Ele não vê, a pessoa não vê. É. Mas o rigoroso é ali. É o coordenador. Mas eles podem ser até isolados. Você está isolado, a pessoa fica isolada ali. Isolada ali. Então, nós temos que ter esse cuidado, gente. É igual no passe, né? Se a pessoa também não se prepara, ele não serve como instrumento. Então, a espiritualidade é que dá o passe, né? Exatamente. Então, tem que chegar para o passe, chegar mais cedo, fazer a preparação, compenetrado da importância. Alimentação. Pensamento, né? Então, para guardar o caminho, é o que nós estamos buscando fazer aqui, não é isso? Guardar o caminho da água e da vida. É isso aí. Então, na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 4. Na semana que vem, tá? Primeiro versículo do capítulo 4.